e o sol reaparece. Precisa tomar os nossos corações, ainda mais nesse tempo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 62. Salmo 62, pois vamos fazer a leitura, e esse texto é a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. Diz a palavra de Deus: somente em Deus, só minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém ao interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Eu quero falar para vocês nessa manhã sobre dependência. E hoje em dia é curioso como a gente depende de tanta coisa, né? Durante a vida, o ser humano, ele cria relações de dependências com objetos, com pessoas, com situações, e algumas dessas relações são importantes para o nosso bem-estar. Outras nos causam prejuízo. Uma delas, quando se fala de dependência, é exatamente a perda de autonomia. E nesse sentido, a gente pode ver alguns exemplos de dependência. Por exemplo, no relacionamento conjugal. Isso traz dependência. E, num certo sentido, isso é muito bom que haja essa dependência. Pais, há dependência entre pais e filhos. Inclusive, para a Receita Federal, nossos filhos são chamados de dependentes, não é isso? Num certo sentido, a gente depende do supermercado, a gente depende do vendedor, do transportador, do embalador, do produtor. A gente hoje depende de gasolina, e há uma dependência hoje que para a gente ela é quase intransponível. A gente depende da luz elétrica, não é isso? Você já teve a experiência de ter que passar um dia, ou quem sabe um final de dia sem luz? Alguns anos atrás, nós lá no nosso prédio isso aconteceu. E sempre quando a luz cai, ela volta logo em seguida. E houve uma noite que isso não aconteceu. E de repente a gente se viu no escuro, com algumas velas, e aí? Não tem televisão para eu sair pela televisão, não tem computador nem internet, não tem o livro que dê para ler. Então o que a gente faz? Conversa. E aí a gente foi pego com essa coisa estranha de ter que conversar sem depender da luz. E a gente depende de roupa, a gente depende de alimento. E a dependência, sabe de você, que faz parte da natureza humana. Uma vez que, sem sombra de dúvida, que toda a nossa existência está compreendida entre estados de dependência, mas há níveis de dependência que podem nos causar ou causam prejuízos, né? Por exemplo, a dependência física ou a dependência psicológica. E aí uma dessas dependências, que é chamada de dependência química, que é aquela que a pessoa passa a viver em função de alguma forma de elemento químico para manter razoavelmente o seu suposto equilíbrio. E hoje tem muita gente dependendo quimicamente, não é só de droga no sentido daquilo que é proibido, mas mais do que nunca a gente tem visto gente dependendo de remédio para dormir, gente dependendo de remédio para ter um suposto bem-estar por algum tempo, gente dependendo de remédio para fugir da realidade. E é curioso que as pessoas utilizam
essa dependência química na tentativa de aliviar tensões, ansiedades, medos, sensações físicas desagradáveis, e isso é tratado pela ciência com o auxílio desses elementos, mas também ele é mal utilizado pelas pessoas na medida em que elas não se submetem aos condicionamentos que a ciência impõe para que haja cura. Dependência psicológica é alguma coisa em que muitas pessoas se estabelecem e vivem, sofrem essa dependência de outras pessoas. Há também uma dependência que ela é mais complicada, que talvez ela pudesse ser chamada de independência, mas é uma dependência também. É quando o homem proclama ou julga ser independente do seu Criador. E essa gera a maior das dependências. Sabe por quê? Porque não completa, porque não satisfaz, não resolve, não aquieta a alma, né? E diz o salmista para esperar em silêncio, sem se perturbar. Esse é o desafio. E esse salmo é um salmo de Davi, escrito para o mestre de canto, Jedutum, em que ele era um levita, que sua família tinha a responsabilidade de estar às portas do templo. E é muito curioso, porque como os diáconos, eles lidavam com o povo que chegavam e reconheciam, porque são os primeiros a lidar. Quando você entra aqui na igreja, com aquele seu olhar alegre, os diáconos percebem. Quando você entra com o coração e com o rosto choroso, os diáconos percebem. Quando você chega e narra para eles, logo à porta da igreja, as lutas que você está vivendo, eles recebem. Então, Jedutum recebe essa palavra para cantar à porta do templo, para, na verdade, nos ensinar como aquietar a alma. O que aquieta a alma, e é sobre isso que eu quero falar com você ainda nessa manhã. E a primeira coisa que o salmista nos ensina é que a nossa alma precisa esperar silenciosa, porque de Deus depende a salvação. Não é isso que ele diz no versículo 1? É de Deus que depende. E as figuras que ele utiliza são muito interessantes, porque Deus é segurança. E ele fala em rocha e refúgio, fala em não ser abalado. Eu gosto de Davi pela sua humanidade. Ele começa a dizer o seguinte: eu não vou ser muito abalado. E o salmo vai transcorrendo e chega no versículo de número 6, ele diz: eu não vou ser jamais abalado. Isso é reflexo de alguém que está andando com Deus. Mas se você parar para refletir, procurar uma rocha, procurar um refúgio, procurar um esconderijo, pressupõe alguns conceitos. O primeiro deles, se você está procurando um refúgio, é porque você está se sentindo amedrontado. Isso pode ter até motivos, ou pode ser um motivo infundado, que não tenha razão de ser, e nesse caso é ainda mais problemático. Você pode procurar um refúgio, um esconderijo, porque você está sofrendo um perigo e precisa de alguma coisa que lhe dê a segurança para subsistir. Você pode estar passando pela situação que Davi passou, por exemplo, sendo perseguido por Saul, que procurou o quê? O abrigo numa caverna. Você pode, por exemplo, estar procurando esconderijo pela inabilidade para defender ou superar, quem sabe, um problema na sua vida. Você pode estar procurando um esconderijo pela necessidade de previsão e até prudência, que percebe que a tempestade está vindo, e por isso você precisa de um esconderijo, de um refúgio. Mas é curioso que a aplicação que o salmista dá a essa procura de um esconderijo é o fato de que a gente precisa de salvação. E a certeza de que é de Deus que depende a nossa salvação, o nosso abrigo para evitar a destruição que a vida, o tempo, os sinais que a gente recebe nos oferecem. E eu estou te falando de destruição como ele descreve aqui. Quando os inimigos vêm para derrubar, quando muitas vezes nós somos afligidos pela tentativa de destruição da nossa própria dignidade, da mentira, da falsidade, ou quem sabe, de tentar viver uma independência, que isso é do homem, como um sinal de eu preciso me libertar de tudo e de todos. Há um certo tipo de independência que é verdade, ela é sinal de maturidade.
que ela chega ao perfeito amadurecimento ou desenvolvimento. E nós desejamos isso para os nossos filhos, porque é doentia a relação com o filho em que você o mantém dependente durante a sua vida. E é curioso como hoje você tem filhos que chegam aos 20, 30, 35, até 40 anos, mantendo a relação de dependência com seus pais. Mas eu quero dizer para você que isso em relação a Deus é um engano. É um engano. Independência em relação a Deus é engano. É preciso que a gente entenda que desligamento em relação a Deus não é sinal de maturidade. Em relação aos nossos pais, sim, mas em relação a Deus não é sinal de maturidade. E exatamente essa mensagem que o salmista traz, que a gente vê o Velho Testamento nos dizer e que Jesus nos traz dizendo: olha, eu vim oferecer a vocês a salvação, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, eu sou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É preciso que eu reconheça que eu dependo do Senhor Jesus, que eu dependo dele. E aí o Lucas, falando em Atos, nos diz que não há salvação em nenhum outro, só em Jesus, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O escritor de Hebreus nos chama a atenção dizendo: Cristo, tendo sido oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A gente precisa aprender a depender e a reconhecer a salvação que vem de Deus em todas as circunstâncias. Isso gera para os problemas não a tentativa de fugir, não a tentativa de achar uma muleta emocional ou psicológica para enfrentar a realidade, mas nos ensina a reconhecer a fonte daquela circunstância que vai nos libertar, e é só Jesus que pode fazê-lo. Segunda coisa que o salmista nos ensina para aquietar a alma, para esperar silenciosamente, é saber que é dele, é de Deus que depende a nossa esperança. Não depende do que você tem ou do que você deixa de ter. E o escritor de Lamentações diz e chama atenção, e você sabe isso de cor: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí, nesse sentido, para trazer à sua memória, a gente tem que aprender. A gente precisa desenvolver confiança em Deus, porque não adianta dizer que Jesus salva se você não confiar nele, se você não crer nisso. E alguém disse certa vez que confiança não é adquirida, ela se conquista. Por isso ela precisa ser desenvolvida. E não se esqueça, tenha você um mês de fé, esteja você conhecendo a Jesus hoje, ou tenha 50 anos de fé cristã, mas é preciso aprender a confiar, primeiramente, em todo o tempo. Porque a confiança em Deus não pode ser uma pílula sazonal. E eu lamento dizer isso para você, que hoje o que a gente mais vê é gente que vê Deus, que vê a Jesus como uma pílula sazonal na sua vida. É muita gente que tem um relacionamento com Deus que é episódico, depende do momento da história em que esteja vivendo. Quando precisa, quando não aguenta, quando não pode, aí chora, se lamenta, vê seu mundo destruído, aí lembra de buscar a Deus. Mas em outros momentos da história se distancia, ou quem sabe deixa esfriar o seu coração em relação à certeza de que a minha alma anda quieta, eu me aquieto na certeza que Deus não só me salva, mas também Ele me conduz em esperança, na confiança de que Ele está no controle da minha história. Por isso o Salmo 106 diz o seguinte: bem-aventurado os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo tempo. Por isso, o Senhor Jesus diz: vigiai, pois, em todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas
que tem de suceder, estar em pé na presença do Filho do Homem. Por isso Paulo disse aos Efésios o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E isso é alguma coisa que a gente precisa desenvolver, essa confiança em todo o tempo, porque os sinais do tempo, a vida, elas nos abalam. Mas a confiança, ela é desenvolvida também no derramar do coração. E aqui eu tomei conhecimento de uma história muito interessante de um pastor alemão, que na Guerra dos 30, ali no século 17, ele e a sua mulher e a sua filha, eles estavam sendo forçados a fugir de casa para fugir da guerra. E eles chegaram numa noite a uma pousada numa pequena aldeia, e ali eles estavam sem nada, já não tinham mais casa, tinham o seu próprio corpo e as suas vestes, e cheios de medo daquele momento. E a esposa chega uma hora que ela não aguenta aquela pressão, e ela chora abertamente, em desespero, e ela reclama e diz: por que isso? Eu não aguento mais, chega. E para confortar ela, Gerhard, o pastor, chega, pensando no que ele era, um pastor: eu preciso trazer boas palavras para minha casa, para minha esposa também. Ele tentou lembrar ela que a palavra de Deus nos traz promessas sobre a provisão e sobre a manutenção de Deus. E aí ele tentou acalmar aquilo, mas ele estava com o coração pesado. E na verdade ele tinha no coração o mesmo sentimento da sua esposa. Estava cansado, estava decepcionado, frustrado pelos rumos que a sua vida e da sua família estava tomando. Então ele saiu para um jardim para estar só. E ali ele rasgou seu coração diante de Deus, ele se quebrantou e ele se lamentou diante de Deus. E curiosamente diz a história do pastor Gerhard, que naquele momento ele sentiu a presença de Deus, que Deus estava ali com ele, intensamente, nessa hora que para ele era mais sombria, e a sua percepção encheu seu coração, sabe de quê? De confiança em Deus. E aí, naquela noite escura, naquela noite fria, de um coração vazio, seu coração teve uma percepção clara da presença de Deus, e com isso ele escreveu um hino naquela noite, que dizia o seguinte, esse hino: dê aos ventos seus temores, espere, não desanime. Deus ouve seus suspiros, Deus ouve e conta as suas lágrimas. Deus ergue a tua cabeça através de ondas, de nuvens e tempestade. Ele suavemente clareia o caminho. Espere a hora do Senhor. A noite logo terminará e nascerá um novo dia. E essa história me chamou tanto ao coração, me lembrou tanto ao coração esse salmo, porque frequentemente em nossos sentimentos mais sombrios é que Deus se mostra mais claramente, em que eu percebo mais claramente a sua presença. E se a gente enfrenta grandes provas, é importante que a gente se coloque nas mãos de Deus, esperando pelo tempo dele, porque saiba você que assim como ao pastor Gerhard, o Senhor também te dá uma nova canção, ainda que seja numa noite fria e gelada de um abandono. Mas o texto fala em refúgio, e eu posso saber que Deus é refúgio. Eu posso ter até um bunker à minha disposição, e quando a guerra estoura, eu fico só olhando a guerra e não entro no bunker. Eu posso saber que Deus é refúgio e não utilizar o meu refúgio, o meu abrigo. E aí me vem uma ilustração de um moinho, texto, em que na sala dos funcionários estava escrito um cartaz gigantesco que dizia o seguinte: quando a sua linha enroscar, chame o capataz. E uma jovem acabou de assumir aquele emprego e senta no seu espaço, e ela ainda era inábil para lidar com aquilo. Portanto, o que aconteceu? A linha enroscou. E ela nervosa: vou perder o emprego, o que vai acontecer? E ela tenta desenroscar a linha, o que acontece? A linha enrosca mais. Ela, vencida por aquilo, não tem jeito, vou chamar o capataz. E ela chamou o capataz e disse para ele: olha, eu fiz o melhor que eu pude. E o capataz diz para ela: não, filha, você não fez não. Fazer o melhor seria você, se você tivesse me chamado. Porque é isso que diz: quando enrolar a linha,
chama o capataz. Não tem nenhum juízo de valor nisso. Não foi o melhor, eu tentei. Para Deus, muitas vezes, a gente precisa se lembrar disso. E aí você lembra o que Jesus disse a você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E por que a gente não vai? E por que a gente não vai? E por que a gente continua a carregar cargas que são pesadas e Jesus continua chamando: vem para o abrigo, vem para o refúgio, eu te alivio. Jesus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E por que eu me inquieto? Por que você se inquieta? Se Jesus está dizendo para você, nesse texto lá em Mateus, no capítulo 6, que é quanto à ansiedade, dizendo: olha, o Senhor Deus conhece todas as suas necessidades. E por que eu não inquieto? Lembre-se que de Deus depende a sua esperança. Mas o salmista lhe diz ainda uma terceira coisa: a nossa alma precisa esperar silenciosamente, porque depender de homens é simplesmente dar vazão à vaidade. E nesse sentido, o escritor de Eclesiastes diz que vaidade, para a gente, vaidade tem apenas o sentido negativo, né? De que é alguma coisa ruim. Mas o que eu gosto do sentido que a gente vê de vaidade em Eclesiastes é que ele mostra para a gente que esse termo, rebel, no hebraico, diz que vaidade é vento, que vaidade é nada, nada. É alguma coisa que não tem efeito nenhum, é desperdício, em todos os sentidos. E aí ele faz questão de dizer nesse salmo que o poder pertence a Deus. E aí nesse sentido, quando a gente fala de dependência, a resposta que eu preciso vem de quem eu dependo. Vem de quem eu dependo. Homens, eu preciso me lembrar do que a palavra diz, dizendo que maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Essa é a consequência de quando eu me coloco sobre a dependência dos homens. Eu me decepciono, eu me frustro, eu não vejo alcançar os anelos da minha alma, porque os homens não têm os mesmos interesses que eu tenho. Agora, quando eu dependo de Deus, eu me agarro na segurança de um texto que eu já citei em Mateus 6,32. Deus sabe de todas as suas necessidades. E aquele que sabe é o único que tem a capacidade de supri-los. E Jesus nos ensina que nós não estamos presos à sorte cega, à casualidade, ao acaso ou àquilo que se chama de destino. Não é o maktub do provérbio árabe, não, tudo já está feito, não tem mais jeito, não. Tudo que nos acontece é o contrário, é a palavra de esperança. O que acontece na sua vida é divinamente planejado, e é maravilhoso saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero concluir dizendo para você que, na verdade, eu estou falando para você, e o que é que você precisa aprender, o que é dependência de Deus, dependência de Jesus. Não é escravidão, é liberdade. E a gente precisa aprender a depender de Deus, quem sabe de pelo menos 3 modos. Ele nos chama a depender dele e da sua palavra, na certeza de que ele fala. Deus fala ao seu coração. A gente precisa aprender e ter a certeza de que ele nos chama a depender dele em oração. Sabe o que é isso? Você precisa falar com ele. Você precisa abrir seu coração diante de Deus. Porque é curioso, a gente é cristão e às vezes eu me pego nisso. Eu estou passando uma luta na igreja, querendo alguma coisa, e eu estou tentando na minha engenhosidade chegar à solução. Eu falo com pessoas, eu quero estabelecer projetos, e me pego o seguinte: eu só não falei com Deus, né? Eu só não pedi a Deus. Eu só não pedi a iluminação de Deus, eu só não pedi a direção dele. Aí você, como eu, posso dizer: ah, mas Deus está nisso, né? Afinal de contas, estou lidando com as coisas dele. Mentira, isso é engano. Eu estou tentando tomar a obra nas minhas mãos.
E isso é o que você muitas vezes faz na sua vida. É a velha conversa do capataz. Você está tentando desenrolar a linha da sua vida e, na verdade, o que Deus está dizendo é assim: entrega esse tear na minha mão, pode deixar que eu arrumo ele para você. Saiba você que Ele nos chama a depender dEle, do seu amor. E aí eu termino por dizer para você: confie nos sentimentos, confie nas intenções de Jesus em seu favor. E aí, Paulo diz o seguinte, eu termino com essa palavra dele: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma. Se tem coração inquieto aqui nessa manhã, essa é a hora de aquietar o coração e reconhecer que a dependência de Deus aquieta a alma e liberta a sua mente e o seu coração. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você, todos nós, a ficarmos de pé e cantarmos o hino de número 49.